Convido você a abrir sua Bíblia, por gentileza, livro de Mateus, capítulo 27, versículos 45 e 46. Durante alguns instantes, caminhando no tema, quando Deus entra em cena, o milagre acontece, vencendo a solidão. Mateus, capítulo de número 27, versículos 45 e 46. Uma das narrativas mais dramáticas referentes ao Senhor Jesus, uma das narrativas mais intensas, uma das narrativas mais fortes que diz respeito à pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando diz o livro de Mateus, capítulo 27, versos 45 e 46: e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Novamente houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Outra tradução diz: meu Deus, por que me desamparaste? Uma das coisas que eu ouço com certa frequência, pessoas me dizendo alguma dessas expressões: pastor, eu estou me sentindo muito só. Estou com a sensação de estar lutando sozinho. Tenho medo de ficar sozinho ou ficar sozinha. Não gosto da solidão. É interessante que com frequência eu ouço a abordagem relacionada a esse sentimento, que independe de estar cercado ou não de pessoas, mas algo de fórum íntimo e pessoal. A questão da solidão é algo que poetas, filósofos, em todos os níveis, teólogos, sempre tentaram buscar respostas ou algumas definições. Um dos filósofos alemãos, Martin Heidegger, ele diz: a solidão é o estado inato do homem. Cada ser está por si só no mundo. Assim, cada indivíduo nasce sozinho, morre na mesma condição e vive suas experiências pessoais também desta forma. Por mais que esteja sempre cercado de outras pessoas, pois ninguém pode vivenciar seu aprendizado, cabe a cada um enfrentar sua própria travessia. Aí tem vários poetas, tem vários escritores que vão tentando descrever a questão da solidão, mas que são bastante lidas. Clarice Lispector: minha força está na solidão. Não tenho medo nem de chuvas tempestivas, nem de grandes ventanias soltas, pois eu também sou o escuro da noite. Aristóteles, que chegou a dizer, Henri Lacorte diz: é a solidão que inspira os poetas, cria os artistas e anima o gênio. Pablo Neruda diz: saudade, a solidão acompanhada, é quando o amor ainda não foi embora, mas o amado já. Frederic Nietzsche diz: minha solidão não tem nada a ver com a presença ou ausência de pessoas. Detesto quem me rouba a solidão, sem em troca me oferecer verdadeiramente companhia. Augusto Cury tem uma expressão bastante interessante que diz: quando somos abandonados pelo mundo, a solidão é superável. Quando somos abandonados por nós mesmos, a solidão é quase incurável. Mas é um tema que, interessantemente, ele é abordado na Bíblia do começo ao fim. Quando você olha e fica pensando, você ergue os olhos, a tecnologia avançou bastante, e as pessoas estão interligadas, e o mundo virou uma grande aldeia quando a globalização tomou proporções cada vez mais intensas e rápidas. Então há uma interligação, é tudo online. Eu fui levar o Albert essa semana para voltar e continuar o terceiro ano de medicina, começou o terceiro ano de medicina, e na volta eu vinha falando com o Leninho sobre isso, como que os meios de comunicação
eles auxiliam a encurtar distâncias. Eu sei que não é do teu tempo, também só ouvi falar disso, mas antigamente, quando falo antigamente, é uma expressão meio ruim, né? Falar antigamente, mesmo que essa igreja aqui tem bastante gente jovem, eu só conheço de ouvir falar, me falaram isso, eu não vivenciei. Mas a pessoa ia pedir uma ligação, alguém mudava para longe, um filho, um parente, alguém distanciava, para poder manter contato, difícil, sem celular, sem telefone, precisava agendar um horário com a telefonista para poder ligar, custos altos. É interessante que hoje interligou, hoje interagiu, tudo muito rápido, pessoas se comunicam de todas as partes do mundo. A tecnologia ela avançou a nível de comunicação, de informação, a nível de situações, mas contraditoriamente as pessoas estão cada vez mais só. Contraditoriamente mais interligadas, mas cada vez se sentindo sozinhas. Paradoxalmente, cada vez mais informações, mas a luta dentro do coração de sentir, atravessar, de percorrer, de correr, de fazer travessias sentindo só tem sido cada vez maior. Por isso, um dos grandes dilemas do século XXI, um dos grandes dilemas dos nossos dias, somado a algumas questões existenciais, é a solidão. Quando você vai olhar na Bíblia, apenas como pano de fundo, um prefácio, Deus nunca criou o homem para ser um eremita, um ermitão. Deus não criou o homem para viver sozinho. Quando Deus criou o homem, a primeira coisa após a criação, Ele diz, depois de um período, não é bom que o homem esteja só. Deus não criou ninguém para viver sozinho. A solidão, quando ela não é premeditada, quando ela não é saudável, quando ela não vem provocar algo positivo em nossa vida, algumas vezes ela é avassaladora. Não é projeto de Deus. Alguns momentos da vida, a solidão ela intensifica. Distância das pessoas que nós amamos. Às vezes os sentimentos não partilhados, aquilo que você tem no coração, que não há como falar para ninguém, a não ser para Deus. Que não tem ninguém que te entenderia, não tem ninguém, mesmo a pessoa mais próxima. Às vezes você não tem liberdade até para não preocupá-la, para não colocar um peso a mais. Quantas mães guardam no coração para não falar para um filho, estou desesperada. Quantas vezes um pai guarda no coração para não falar para a família, eu estou super preocupado com a minha questão financeira. E esses sentimentos não partilhados, eles trazem ali a sensação de solidão. É interessante que essa área financeira, a característica diferente para o homem e para a mulher, mesmo com a mudança dessa panorâmica socioeconômica, a mulher cada vez mais ativa e ocupando cada vez mais espaço, mas o homem ainda tem aquele senso de provedor. E quantas vezes, quando as coisas não engrenam, aquele sentimento de fracasso, mas dificilmente ele vai chegar em casa e falar, olha, eu estou desesperado, acho que eu não vou dar mais conta de manter essa família. Não, guarda no coração. A mulher geralmente ela sente mais a insegurança e a instabilidade. Mas quantas vezes ela guarda no coração e guarda ali uma dor, uma lágrima escondida, para não chegar e falar, olha, eu não sei o que nós vamos comer amanhã. Sentimentos não partilhados. Algumas questões, os momentos mais difíceis da vida, eles intensificam e potencializam a solidão. As perdas, as derrotas e os fracassos. As distâncias físicas, às vezes uma pessoa está no hospital. Eu fui visitar a Miriam, agora nasceu o Cauê, ela ficou quase uma semana no hospital e sem internet. Aí já viu, né? Quando ela fica na internet, aí dá para poder, fala aí no WhatsApp, fala no Face, manda no Insta. Mas ela falou, eu fui visitá-la um dos dias atrás, ela falou, pastor, que dureza ficar aqui sozinha. Não passa a hora, não passa o tempo, eu já li a Bíblia, já orei, já li. É assim, o Adilson esses dias passou os desafios ali, hospitalizado, fica ali, você lê uma coisa, você lê outra, você liga canal, você assiste o negócio, o tempo parece que não passa, porque você está sozinho, às vezes é separação física, às vezes uma pessoa no hospital, uma pessoa no presídio, às vezes a gente vai visitar pessoas no presídio. Um dia eu estava no presídio ali em Pontal, e o Senhor falou, pastor, sumiu todo mundo, do tempo que eu estou aqui faz mais de um ano, não apareceu ninguém da minha família, não apareceu. Claro que cada um dos seus outros lados deve ter seus motivos, não estou entrando no mérito. Ele falou, fiquei sozinho, não sei o que está acontecendo lá fora. Eu não sei o que está acontecendo lá fora, não apareceu ninguém. Ninguém da minha família. Às vezes uma pessoa num presídio, num hospital, num lar do idoso, por isso que você vai fazer uma visita no lar do idoso.
Às vezes eles começam a querer falar porque você dá atenção para eles ouvirem. Você dá atenção para eles ouvirem. Um dos grandes dilemas da vida é exatamente isso. Pessoas que se importam, pessoas que queiram ouvir. Quando vai fazer uma visita no lar do idoso, você para ouvir um deles, eles contam a história toda, desde o começo, desde a infância, porque a necessidade de ter alguém que se importe, de alguém que pare para ouvir. Essas questões provocam solidão. As situações das adversidades que nós atravessamos sozinhos, e as lutas e as complexidades interior. Quer dizer para você, eu vou repetir isso várias vezes durante a mensagem. Deus criou o homem para viver em comum, Deus criou o homem para viver em comunidades. Deus não criou o homem para viver só. Deus não criou o homem para viver só. Quando ele olhou Adão, ele falou, não é bom que o homem esteja só. E Deus criou algumas formas do homem conviver. Infelizmente, aquilo que era para ser referência de proteção, de expectativa, de receptividade, de aceitação, de aprovação, de referências que seriam sinalizadores da presença de Deus, muitas vezes transformou em ambientes de tristeza, de dor, de feridas. Por isso, boa parte das feridas que marcam mais intensamente a vida das pessoas são provocadas muitas vezes dentro da família. Mas o projeto de Deus era que fosse um ambiente na qual pudesse dar sensação, impressão e certeza de pertencer, de ser aceito, de ser amado. Não é bom que o homem esteja só. Falou sobre casamento. Deus falou, de um dia eu ouvi uma pessoa falando, eu prefiro antes só do que mal acompanhado. Aí ela fez uma referência, a outra pessoa falou assim, eu sozinho não dou conta não. Mesmo mal acompanhado, mas não quero ficar sozinho não. Eu falei, gente, isso que é. Um falou, antes só do que mal acompanhado. O outro falou assim, o quê? Sozinho eu não quero ficar não, prefiro ficar mal acompanhado, mas sozinho não quero. Olha a concepção. Não é bom que o homem esteja só. Deus criou as amizades, diferente de colegas. Colegas é aquelas histórias que você tem, terminando o ensino fundamental, e canta a música, amigos para sempre que nós iremos ser, e chora todo mundo, e nunca mais vamos nos separar. Passa 2, 3 meses, a maioria nem sabe mais quem é. Mas Deus criou as amizades, porque a Bíblia diz claramente sobre isso, em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 a 12, é bom que o homem não esteja só, porque se cair alguém o ajuda a levantar-se. Claro que amigos que te aceitam como você é, amigos que não dependem da lei da utilidade, amigos que não dependem de você estar em evidência ou estar bem, são minorias, você sabe disso, você já aprendeu na vida. Quando tudo vai bem, você tem bastante amigo. Eu vejo situações, você quer ver algumas situações complexas de amizade? Quando você está bem financeiramente, tem vários amigos, mas dá uma quebrada para você ver. Quando você não dá quebrada não, prospera, em nome de Jesus, não quebra não. Mas quando você passa um perrengue financeiro, já dá uma selecionada. Você está igual no filme Até a Sorte, você para quando ele quebra. Está lá no bar pagando para todo mundo, está os amigos ali. Estou precisando de dinheiro emprestado, só... Tem um divórcio. Tem amigos em comum do casal. Mas geralmente acaba tendo uma característica de ficar linkado a algum dos cônjuges. Às vezes a outra pessoa fica sozinha. Porque os próprios amigos às vezes não sabem como lidar, ficam distantes. É interessante essa questão de amizade, a Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 27, versículo 9, que a amizade sincera dá ânimo para viver. Pessoas que Deus coloca no teu caminho, anjos em forma de pessoas, às vezes você nem espera, que vão ser instrumento de se importar, de orar, de interceder, e gosta de você de graça, não gosta de você porque tem algo para oferecer em troca, gosta de você de graça. Então Deus criou. Eu sei que todos nós não, estou exagerando. Boa parte já ficou decepcionado com a amizade, e boa parte já decepcionou alguém com a amizade. E alguns querem se fechar, eu falo, eu não quero mais amigos na minha vida. Mas é projeto de Deus, pessoas por perto. Deus declarou família como bênção. Josué chegou a declarar afirmadamente, convictamente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É projeto de Deus ainda, é projeto de Deus, é plano de Deus, é projeto do Senhor. Só se tiver situações para serem curadas, e ainda assim é para investir e pedir graça do Senhor no coração. Interessante que Provérbios 11, 29 diz, quem causa problema à sua família, herdará somente vento. Quem causa problema à família, herdará somente vento, porque Deus, Ele coloca um valor. Por isso o jovem,
Eu quero ser abençoado, eu quero ser ungido, eu quero ser bem-sucedido. Honra o teu pai e tua mãe para que te vá bem e prolongue seus dias sobre a terra. Mas eu fiz a campanha, eu tenho os dons, eu tenho unção, eu tenho poder, eu tenho revelação. Mas se você não honrar pai e mãe, tudo isso não resolve muita coisa não. Honrar significa você respeitar e valorizar no teu coração. E quando não concordar ou tiver mágoas, libera o perdão e deixa seguir. Mas você caminha a sua vida. É interessante que Deus criou também a igreja. A igreja é um conjunto de pessoas salvas, imperfeitas. A igreja não é um museu de santos, é um hospital de pecadores. É claro que isso não é uma apologia para continuar pecando, isso não é um álibi para continuar pecando. Mas eu preciso entender que na igreja, pessoas com características diferentes, que não têm perfeição, mas é onde Deus escolhe para fazer ainda a esperança ser proclamada. É onde Deus envia ainda uma mensagem para crianças, para jovens, para adultos. Então você vai ver que Deus, Ele vai criando formas de você não ser um ermitão, não ser um eremita, não ser uma pessoa nômade que quer viver a vida sozinho. Tanto é que em igreja, Deus não busca super-heróis, personalidades, pessoas que sejam um showman. Deus não procura isso. Deus procura o corpo, somos parte um do outro. Deus está interessado em pessoas como você, como eu, que vão se interagindo e vão se ajustando e vão pedindo graça de Deus. Tem aquela historinha bem conhecida dos porco-espinhos na era glacial, tudo dentro de uma caverna, mas cada um espetando o outro. Aí falou, não dou mais conta, a gente só se espeta, vamos embora. E saíram da caverna, aí foi morrendo aos poucos. Morria um, morria outro, porque estava aí exposto ao frio. De repente, um desses falou, nós vamos morrer todo mundo, vamos voltar. A gente volta para a caverna, se ajusta, encaixa o espinho daqui, encaixa ali, mas pelo menos mantém aquecido. Se você quiser ser nômade, entre eu e Deus, eu posso ver minha vida com Deus. É verdade, concordo plenamente. Não, a minha salvação é entre eu e Deus. É verdade, concordo plenamente. Não, perdão dos pecados é entre eu e Deus. A esperança da vida eterna é entre eu e Deus. Força para viver entre eu e Deus, não preciso de mais ninguém. Concordo plenamente. Agora, quando você falar em expressão do reino de Deus e anunciar que Jesus é a única esperança, aí dependemos um do outro. Juntos somos melhores. Aí é o corpo de Cristo. Mas aí, pegando esse link, eu vou dizer para você com esse pano de fundo, para não ficar mal compreendido a mensagem nesta noite. Deus valoriza relacionamentos. Por isso, uma das coisas mais importantes que a Bíblia sempre bate na tecla é relacionamentos. E vou dizer para você, e não é fácil, não é fácil. Precisamos de graça do eterno a cada dia no coração. Mas mesmo assim, agora eu entro na mensagem propriamente dita que quero falar para você nesta noite. Ainda que a família seja importante, importantíssima e valorizadíssima. Ainda que a igreja seja importante, importantíssima e valorizadíssima. E o casamento é importante, importantíssimo e valorizadíssimo. E os projetos de amizade, importantíssimo e valorizadíssimo. Mas tudo isso ainda não preenche a solidão do meu e do teu coração. Há uma solidão que somente Jesus pode preencher. Que as pessoas perto podem nos ajudar, nos auxiliar, alentar, motivar, encorajar. Podem ser alentos para mim e para a sua vida. Mas o pleno preenchimento do coração de dar significado é exatamente a pessoa de Jesus Cristo. Numa das referências do Pequeno Príncipe, diz: as pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes. Eu creio que nós estamos vivendo fase, está construindo cada vez mais muro. Os muros estão cada vez mais altos no lugar de pontes. Deus chama você, não é essa mensagem nesta noite, por favor, eu vou entrar na mensagem, mas eu quero só fazer um link antes. De repente Deus chama você para encurtar a distância para alguém que é especial para você. Tem relacionamentos que eu vou ser sincero, mesmo você sendo cristão, você não é obrigado a ficar o dia a dia sendo machucado. Mas tem relacionamentos que te são importantes, que às vezes você fica esperando o outro tomar iniciativa, para pedir perdão, para perdoar. Eu sempre falo isso para as pessoas: meu amado, quanto mais rápido você encurtar a distância, melhor é. Eu sei que tem hora de abraçar e tem hora de afastar de abraçar. Tem hora de chegar perto e tem hora de distanciar. Às vezes pais me procuram que o filho está vivendo uma vida muito tumultuada. Eu falo para os pais o seguinte: eu vou dizer uma coisa para ti, que você precisa de graça de Deus para saber a hora de abraçar e a hora de afastar de abraçar. Se você ficar abraçando o tempo todo e financiar a irresponsabilidade, nunca essa pessoa amadurece. Por outro lado, se você distanciar total e plenamente,
você pode criar uma lacuna, o inimigo vem e adota definitivamente aquela vida. Como pais, você tem que ficar assim, ó, nessas fases, quando o filho está mais tumultuado. Abraça, é a fase de abraçar, mas sempre, às vezes, você precisa encurtar a distância. Às vezes tem alguém precioso. Irmãos, eu fico ouvindo relatos, pessoas entre pais e filhos, ficam 1 ano sem se falar, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, entre irmãos, passam anos sem se conversar para não dar o braço a torcer, para simplesmente não falar, olha, me perdoa, ó, eu te perdoo, simplesmente isso. Deus valoriza, Ele honra quem dá o primeiro passo. Quem se quebranta primeiro, Deus honra. Ah, mas a pessoa fez isso, fez aquilo, e os teus sentimentos podem ser totalmente legítimos, mas quando você o faz, Deus honra a sua vida de encurtar a distância. Mas agora, com esse pano de fundo e abrindo esse parênteses, agora senta na mensagem. A solidão, Jesus enfrentou ela. Por isso Ele sabe quando eu e você nos sentimos plenamente só. Por isso Ele sabe quando eu e você estamos nos debatendo no coração, e a sensação é que por alguns fatores você está naquele momento isolado, ainda que com pessoas ao seu redor. Tem 3 momentos específicos na vida de Jesus e depois nós vamos orar em relação a isso. Primeiro, Jesus, Ele buscou a solidão quando Ele foi saudável. A Bíblia diz, num dos relatos do Novo Testamento, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, Ele estava ali sozinho. Deus no comando, Deus é mais, Deus vai na frente, tudo isso é legal, é bom, pode continuar escrevendo, profetizando, postando, pode escrever no carro, pôr na geladeira, pode fazer tudo isso, Deus no comando, aleluia. Só que, meu amado, eu aprendi uma coisa, que nós valorizamos as pessoas, tem alguns termômetros, e um deles é o tempo que nós dedicamos às pessoas. Se eu me importo com uma pessoa, eu dedico tempo àquela pessoa que eu me importo. Se aquela pessoa é importante para mim, e eu não dedico tempo algum, algo está desencaixado, algo não está muito ajustado. Meu pai fez sexta-feira 7.0, 70 anos. Eu fiquei pensando, puxa vida, 70 anos já, como passou rápido o tempo. Como passou rápido o tempo. Eu também estou com 50, tem que estar mesmo. Mas sem demagogia, tem pessoas de Monte Azul aqui, tem pessoas que conhecem qualquer forçar. Uma das coisas que eu vi a vida toda na vida do meu pai. Por que meu pai ele se importa com pessoas? Porque ele tinha 21 anos, minha mãe tinha 21 anos, minha mãe morreu. Minha mãe teve um problema no pulmão, morava em Bebedouro, foi para Ribeirão, depois ela foi para o hospital Mandaqui, ali ela contraiu uma meningite meningocócica. Meu pai não tinha recurso financeiro, dormiu várias vezes no banco na frente do hospital para aguardar a visita do outro dia, várias vezes. E naquele período, pessoas o ajudou. Meu pai foi internado em clínica psiquiátrica, depois se recuperou, depois ele se levantou, Deus honrou a vida dele, se converteu, foi vereador mais votado de Monte Azul, é uma referência, eu estava falando, onde vai? Impressionante. Tanto é que Monte Azul era conhecido, é filho do Luiz da Farmácia, Nós estávamos falando de um sócio do Felipe lá em Ribeirão, estava numa reunião, alguém levantou em Ribeirão, Luiz da Farmácia eu conheço. Então, pessoas se importou, e é interessante que aquilo traduziu na vida dele, numa pessoa de se importar. Eu passei a vida toda vendo meu pai se importando, levando pessoas para internar e volta, mas várias vezes, mais várias, não foi 1, 2, 3, mas várias, a vida toda, até hoje. Ele tem 70 anos, eu falo, pai, precisa diminuir um pouco o ritmo, e pego, vai lá para o Mato Grosso buscar alguém que sumiu, e vai não sei na onde, chega gente na hora do almoço, aí deixa comer do prato, chega no meio da madrugada, mas o tempo, quem conhece é o tempo todo. Você vai sair com meu pai, às vezes o pessoal até para. Leninha tem hora que fala, você está ficando igual ao teu pai já. Vai parando, vai parando. E eu aprendi uma coisa com ele, não sou igual a ele. Ele é bem melhor nesse exercício. Se importa com pessoas, ele dedicou tempo à vida das pessoas. Quando você valoriza, e ele valoriza o ser humano, enquanto ser humano, para resgatar a dignidade, vai lá, interna o cara chega primeiro que ele em casa, às vezes, em Monte Azul. Aí ele interna de novo e vai o tempo todo é dessa maneira. Mas o que me chamou a atenção sempre, que a forma dele se importar com as pessoas foi dedicando tempo. Quando eu me importo com alguém, eu vou dedicar um tempo à pessoa. Aonde eu quero chegar nisso? Jesus, Deus era o pai mais importante para ele. No meio da agenda lotada, do estresse, da necessidade, da demanda, da agitação,
A Bíblia diz que ele, ao anoitecer, foi sozinho ao monte orar. Nesse momento a solidão é importante. Não é aquela solidão para se fechar no quarto e não querer ver ninguém na frente, e estar de mal com a vida e consigo mesmo, e às vezes querer desistir e se abandonar. Não é essa solidão. É uma solidão para ir para a presença de Deus. Porque Deus é importante para mim. Se Deus é importante para mim, então uma das características que é necessário é o tempo. É eu ter tempo para poder parar diante do Senhor. De eu poder ler a palavra e deixar Deus falar comigo, ou de eu abrir o coração e falar com Ele. Porque senão, irmãos, com todo respeito, eu não sou demagogo nesse aspecto, nem puritanismo. Eu posso colocar Deus no comando, Deus no comando, Deus na frente. Mas se eu não valorizo, pelo menos parar diante do Senhor, para renovar as minhas forças, essa fica meio claudicante, essa ideia. A força de Jesus vinha do Pai. E no meio de toda a movimentação, o que ele mais precisava é parar diante do Senhor. Deixa eu dizer para ti, em nome de Jesus, a solidão só é preenchida plenamente em Jesus. E tem hora que a vida está tão agitada, você está fazendo TCC, você está terminando faculdade, você tem que cumprir metas, você tem filho para cuidar, você tem família, você tem que ser esposa, empresária, mãe, ainda ajeitar a casa, você tem que ser homem, provedor, está interagindo no meio de tudo, tudo. O que eu mais eu e você precisamos parar diante do Senhor em alguns momentos. Tem um livro do Bill Hybels que diz o seguinte: ocupado demais para deixar de orar. Eu não estou aqui pregando que você vai orar 3, 4 horas, porque as pessoas querem começar a orar 3, 4 horas, mas pelo menos um tempo diário você falar: Deus, eu vou parar pelo menos para ouvir a tua voz, ou falar com o Senhor, derramar o coração. Jesus, então, primeiro ele buscou a solidão em alguns momentos. Quando a solidão ela é positiva? Quando ela é buscada com o objetivo de estar em comunhão com o Senhor, ser renovado as forças e ter alento, porque aí está a sua vitória. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começa a acordar 3 horas da manhã, daquele estralo, sabe? 3 horas da manhã, apesar que cada um hoje de manhã a Leninha estava no ensaio do coral, eu fiz a referência. A Leninha, eu falei que a Leninha é 3D, deita, dorme, desmaia, né? E a Leninha tem hora fala: você tem inveja do meu sono, né? Eu falei: tenho mesmo, porque eu já sou daquele time que rola para cá, rola para lá, tem uns rituais, vai ler um negócio, vai ajeitar isso, fecha uma porta, fecha outra. Acorda 2 horas, vai tomar água enquanto o pudim na geladeira, já vai o pudim junto. Você vê como o bicho é surdo, você vai para tomar uma água, olha como a tentação é forte. Você vai para tomar uma água, se abre a geladeira. Inclusive tem um pudim que a irmã Diola fez lá, que a Leninha pegou hoje. Essa noite já vai ser a noite da batalha. Essa noite tem uma guerra, tem um pudim na geladeira. Você fala: não, hoje eu não vou, hoje eu vou. Aí você acorda 3 horas com sede. Você abre a geladeira, está lá o pudim te desafiando. Do que ele olha para você, desafia. Você não tem coragem. Você não vai fazer isso. Filho, não dá nem tempo. Você sempre fala: não vou perder a viagem. No fim, às vezes você nem toma água, volta com o pudim. Eu brinquei hoje de manhã, estou falando porque chegou a Leninha, estava no ensaio do coral, terminou com uma pessoa de fora, uma irmãzinha de fora, chegou para ela e falou assim: ô Leninha, você é 3D? A Leninha nem sabia que se tratava. O pastor falou que você é 3D. Ela falou: sou. Pois nem sabe que você está falando. O que é essa história de 3D? Mas mesmo você que dorme bastante, porque tem alguns que 3 horas da manhã estão começando a dormir, então está despertando. E você que às vezes acorda 3 horas da manhã, não é por acaso. Muitas vezes é para você orar. Para você, cada um tem o seu jeito. Você pode ir para o banheiro, põe um cobertor do lado da cama, às vezes eu faço, você fica deitado ali. Não sei quanto tempo você vai orar. 5, 10, 15, 1 hora. Ali você clama ao Senhor. Você ora por pessoas que a tua oração faz uma diferença grande, porque às vezes eu devo orar para as pessoas do jeito que eu quero que as pessoas orem por mim. Às vezes você acorda e fala: Deus, levanta intercessores pela minha vida. Então tem hora que eu acordar, a questão de sono eu vi já que, eu nem tenho essas crises não, tem gente que cada um tem um ritmo. Tem gente que dorme 3, 4 horas, já está bom para outro dia. Tem gente que tem que dormir 15 horas e ainda acorda meio mal-humorado. Tem gente que dorme 15 horas e ainda acorda mal-humorado, né? Mas eu quero dizer para você, às vezes, porque eu não estou falando da noite, porque é obrigatório ser à noite, é a hora que está tranquilo. Porque durante o dia, meu amado, vamos ser sinceros aqui, as mães que estão aqui, quem consegue ficar tranquilo durante o dia? Você está lá orando, já está. Não consegue nem ir no banheiro tranquilo. Mãe não consegue nem ir no banheiro tranquilo, está lá, nada, está batendo na porta. Ô mãe. Misericórdia. Então você vai orar ao Senhor. Às vezes esse momento de solidão
São os momentos que Deus quer fazer algo especial na tua vida. Só que eu posso usar aquele momento e fechar o meu coração e ficar angustiado. E eu posso abrir o meu coração para o Senhor. Não é fácil, irmãos. Não é fácil. Eu recebo, às vezes, mensagem de madrugada, pessoas pedindo para orar, que estão numa crise, no síndrome do pânico. Essa noite, nessa madrugada, eu vi que uma mensagem chegou depois, 3 horas da manhã, a pessoa desesperada, angustiada. Não era encenação, nem dramatização. Não era ali uma sugestão. A pessoa angustiada no coração. Ora por mim. Estou sentindo desesperada. Ora por mim. Então a solidão, quando ela é buscada, aqui mostra Jesus buscando ao Pai. E ali é renovada a força dele. Eu vim dizer para você nesta noite, em nome de Jesus, que tem alguns momentos, no meio daquele desafio todo, no meio daquela turbulência toda, no meio de toda aquela agitação do dia, Deus chega para mim e para você e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes amanhã tem coisa para vencer, tem meta para cumprir, tem problema para resolver, tem conflito para administrar, tem situações N's. Felipe, o milagre na vida do Felipe é resultado da igreja orando e resultado de noites em oração. Não noites inteiras, nunca foi de ficar a noite inteira orando, né? Mas de ficar, às vezes, acordar aqueles horários, 3 horas da manhã, quantas vezes? Aí você vai ali, Deus, Ele está ouvindo, e de repente Ele vai ministrando no meu, no teu coração. Jesus, então, naquele movimento todo, a Bíblia diz que Ele estava sozinho, diante do Pai, Ele sendo renovado. Então, primeiro, Ele buscou a solidão. Segundo, Ele provocou a solidão. Quando? Quando no jardim, no Getsemane, nos momentos críticos da vida de Jesus, que é decisivo em relação à sua crucificação, presta atenção aqui, tem um princípio importante. Ele vem com os 12 discípulos, não vai trair depois. Até a entrada do jardim, ele vem com os 12 discípulos. Só que entra no jardim com ele apenas 3, Pedro, Tiago e João. E ainda assim a Bíblia diz que deixa os 3 e ele se afasta um pouco. Tem coisas na vida que vai ter um grupo de pessoas junto com você. Tem algumas outras coisas que você vai enfrentar na sua vida que vai ter um grupo bem menor perto de você. Mas tem coisas na vida que é entre você e Deus. Interessante esse texto, os 12, mas ficam ali no jardim, 9, entram 3. 3, Pedro, Tiago e João ali deixa, e ele caminha um pouco mais ali entre ele e Deus. Então primeiro ele buscou a solidão na oração no monte. Aqui ele está provocando porque ele iria derramar o coração, suor em gosto de sangue. É o momento da Bíblia que ele ajoelha e fala: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Está ele e o Pai, os demais estão ali longe. Só que aquele momento de solidão tem um fato interessante e determinante. No versículo 43, apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Apareceu um anjo do céu que fortalecia ele. Deus nunca deixa você. Aparece um anjo do céu, aparece uma manifestação de Deus, um sinalizador da graça de Deus, para ele poder falar: eu estou com você, estou fortalecendo o teu coração, não desista. Jesus 3 vezes ele sentiu o que eu e você sentimos, por isso ele sabe o que você está atravessando. Por isso ele sabe quando você está num caminho estreito, lutando e debatendo. Por isso ele sabe quando você está sentindo só, porque ele passou por isso, mas aí ele vai canalizar na presença do Eterno. E um anjo veio e fortaleceu o coração dele. Getsemane, aquele lugar onde às vezes é prensado, né? O azeite, sai o óleo. Às vezes é aquela hora que está na prensa, está naquela fase, só que não é para destruir a tua vida. A solidão não é vencida buscando bebida. A solidão não é vencida buscando drogas. A solidão não é vencida buscando um relacionamento atrás do outro. A solidão não é vencida buscando apenas a religião. A solidão não é vencida buscando o sexo. A solidão não é vencida apenas tentando ser uma pessoa aceita pela sociedade, ou dinheiro, ou status, ou co-status. Uma pessoa que fica em evidência não é preenchida por isso. Jesus encontrou aquela mulher no poço de Sicar, e Jesus começa a falar com ela, e Jesus falou para ela: chama o teu marido. Mas Jesus já foi não para maltratá-la, não para expor. Ela falou assim: eu não tenho marido. Ele falou: é verdade, você já teve 5, e o 6º que agora você está não é seu marido. Era uma mulher que
estava tentando preencher a solidão através de relacionamento. Saia de um, entrava no outro, saia de um, entrava no outro, saia de um, entrava no outro. Mas não dava nem tempo, não dava nem tempo. Estava igual alça de caixão, um larga, outro pega. Não dava nem tempo. Não dava nem... Essa foi péssima, hein? Horrível. Era para ser uma piadinha. Era para dar um time, né? Era para dar... Essa aqui... Era para dar aquela quebrada no clima, né? Para dar uma... Mas fazer o quê, né? Você não acertou. É que temos aqui que eu sempre olho o Fábio, se ele vai dar risada. Na igreja você tem uns 2, 3 que é os que dão risada, então eu só miro eles, né? Então eu olho o Fábio, eu olho quando está o Kleber, dá de média, eu olho uns 2, 3, aí me dá um alento para contar as piadas, né? Porque se olhar os outros... Mas aquela mulher num relacionamento atrás do outro, tentando preencher um vazio. Jesus não foi para feri-la, só foi para dizer para ela, olha, eu tenho como tirar a água do fundo do poço, uma água que vai fazer em você saltar para a vida eterna e você não vai ter mais sede. Não estou dizendo que relacionamento é errado e não é bom, não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que a pessoa vai buscando um atrás do outro, tentando preencher algo que ninguém na vida vai conseguir preencher. Jesus aqui, ele foi. Ali ele acordou, está ali. Ninguém preenche o vazio do coração de ninguém. Irmãos, presta atenção. Pessoas são bênção. Família é bênção. Filhos é bênção. Igreja, ministério. Mas ninguém preenche a solidão do coração a não ser Jesus. A não ser Jesus. Filhos, por exemplo, são como flecha na aljava. Filhos são como flecha na aljava. Você coloca e... Você não cria filho para ficar com você a vida toda. Às vezes, para nós vai ser o tempo todo. Você vê lá a mãe, o pai. Está com 50 anos barbudo, ô bebê. Você vê, mãe e pai é assim. Mas filho não é assim. A Bíblia diz que são como flecha na aljava. Você prepara eles para acertar o alvo de amar a Jesus e ser instrumento de bênção e transformação acima de todas as coisas. Aqui Jesus, ele provocou a solidão, mas ele canalizado em Deus. Terceiro, Jesus enfrentou a solidão. Aí é o texto que nós estamos lendo, logo no início que nós lemos. Quando Jesus na cruz, um eclipse sobre a terra. Deus não pode abraçar seu filho por causa dos meus e dos teus pecados. Deus não pode chegar perto dele. Deus não pode consolá-lo. Deus não pode pôr a mão, alisar, abraçar, acariciar. Deus não pode por causa dos nossos pecados. E Jesus naquele brado, Deus meu, por que me desamparaste? Mas é interessante que Jesus está enfrentando a solidão e não desistiu. Deus tem um chamado para a vida dele. Você vai ver logo após, ele dá um brado e diz, está consumado, eu completei, eu realizei, eu venci, vai vir a ressurreição, que é a vitória plena e absoluta. Jesus sabe que é sentir sozinho. Jesus sabe que naquela hora parece que ninguém está percebendo ou sabendo a intensidade da tua dor. Jesus, tem aquelas pessoas da família, presta atenção, vou dizer uma coisa para ti. Tem pessoas que são sempre ajudadas, tem uns que são sempre ajudados. A vida é assim. Tem pessoas que são sempre ajudadas. Mas tem uns que são sempre ajudadores, tem uns que são os para-raio da família. Tem uns que toca o telefone, você já sabe que é. Nunca vai te perguntar, como você está? Você está bem? Você melhorou? Não, é para pedir alguma coisa. Tem alguns que quando toca o telefone, essas pessoas, às vezes não é porque os outros não gostam de você, é que acostumou a ver você forte, acostumou a ver você vencendo, acostumou a ver você lidando com os problemas, e às vezes ela nem percebe que você tem hora que só queria que alguém falasse, como você está? Como foi seu dia? Aí, toca o telefone, já fala, vixe, já vai, não, nem te pergunto, bom dia, não, dá para ajudar nisso? Tem pessoas aqui que são esses, que na família eles recebem, correm e ajudam. Eu quero dizer para você que algumas vezes você se sente sozinho ou sozinha. Tem aqueles que falam, olha, eu estou numa luta, meu marido não está nem aí, deixa eu sozinho. Marido é especialista em transferir pessoalmente criação de filho, né? Marido, vai lá, mãe. Marido gosta disso, não todos, né? Não todos. Mas marido gosta de transferir criação de filho, o marido gosta disso, né? Às vezes, em vez de bater no peito, trazer responsabilidade, falar, vem aqui, eu vou corrigir você porque você fez isso, não. Fala para a mulher, né? Fala para a mãe, tá vendo teu filho? Vai lá ver o que teu filho está fazendo. Interessante, quando é elogio, é o meu filho. Quando está fazendo arte, é o teu filho. Vai lá, teu filho está quebrando o negócio lá, vai ver o que ele está fazendo.
Tá lá, o homem só fica na televisão passando canal. A Leninha falou, por que você fica passando canal? Não vê nada. O homem tem essa especialidade. Ele fica parado na TV, olhando e fica assim, tchup, 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 tchup. Eu não sei, é um negócio meio masculino. Eu acho que é para sentir que está no controle da situação. A sensação que eu tenho que é essa. O homem tem uma necessidade, a mulher senta lá e fica brava. Gente, você fica trocando canal, não dá para ver nada. Põe futebol, põe não sei o quê. Só quando chegou o Walking Dead, o pessoal para, tirando aí. Não dá para ver nada, não dá para ver nada. Mas você pode ver, o homem transfere às vezes a responsabilidade. Vai ver o que teu filho está fazendo lá. Vai lá ver. Você vai ver que às vezes você se sente sozinho. Você se sente sozinho quando você houve uma separação, você tem que ficar sozinho com o teu filho. Às vezes fazer papel de pai e mãe. Não só papel de pai e mãe, às vezes tem divórcio que o pai também vai lá e se aproxima e faz o papel de pai. Isso realmente é fato. Mas quantas vezes? Eu quero dizer para você que o dia Agar, houve um problema com Sara e com Abraão, ela foi colocada no deserto sozinha, ela e o filho. Ela até distancia um pouco do filho porque ela acha que o filho vai morrer. Aí Deus aparece um anjo e fala, eu estou cuidando de você. Deus não está, você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa batalha. Deus está segurando as tuas mãos. Deus está segurando a tua mão, porque Ele sabe o que é isso. Ele sabe o que é isso e Ele honra a sua vida. Jesus, Ele enfrentou a solidão. O único momento na Bíblia que Ele chama Deus de Deus é que, porque todas as vezes Ele chama de Pai, mas Ele está enfrentando, Ele não está desistindo. Deus meu, tem luta que ninguém vai passar por você, viu? Tem batalhas que ninguém vai atravessar por você. Tem dilemas que ninguém vai atravessar por você. Mas Jesus vai segurar nas tuas mãos. E aqui eu vou para a conclusão agora e terminar, para nós orarmos. Por isso, uma das verdades centrais do Evangelho, e que faz toda a diferença, é o nome dado a Jesus, um dos nomes dados a Jesus em Mateus 1, 22 e 23. E o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Essa é uma das mensagens e verdades centrais do Evangelho. Um Deus que se faz presente. Você vai ver que Deus se importa, Jesus, comigo e contigo, que Ele não nos deixa só. No livro de João, capítulo 14, no verso de número 23, ele diz exatamente isso. A palavra do Senhor, respondeu Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará e nós viremos a Ele e faremos morada nele. Só no cristianismo tem isso. Em nenhum outro lugar tem Deus fazendo morada no coração de uma pessoa. Só no cristianismo, verdade central do Evangelho. No Evangelho de João, capítulo 15, versículos 15 a 20, quando era um momento crucial que o Senhor Jesus seria crucificado, os discípulos ainda não entendiam tudo que estava acontecendo. Jesus vai falando com eles exatamente sobre isso. Jesus vai ministrando com eles sobre isso, que eles estariam recebendo, não os deixariam órfãos. No Evangelho de João, capítulo 15, entre os textos que apresenta, fala exatamente isso. Se o mundo os odeia, tenham em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, Ele os amaria como fossem deles. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se da palavra que eu disser. E aí ele vai dizendo que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, e ele vai complementando que eu não vos deixarei órfão. Ele não deixa você órfão. Ele enviou o Espírito Santo. Eu quero caminhar no final nesta noite para dizer exatamente isso para vocês. Só no Evangelho tem essa verdade. Agora eu vou parafrasear o texto. Jesus está dizendo para mim e para você, eu não sou um Deus ausente. Eu não sou um Deus distante. Eu não sou um Deus carrancudo, irancudo, raivoso, que precisa de oferendas para aplacar a ira. Eu não sou um Deus que deu corda no mundo e deixou seu bel prazer. Eu não sou um Deus que simplesmente fica contemplando a arquibancada. Eu não sou um Deus que pela fragilidade humana me distancio. Eu não sou um Deus que precisa ser carregado de um lado para o outro. Eu não sou um Deus que simplesmente tem uma ideia platônica. Eu não sou um Deus que vive, é a flor, é a árvore, é a montanha. Não, eu crio a flor, eu crio a árvore, eu crio o mar, eu crio a montanha, mas eu sou o Deus vivo, verdadeiro, que habito no teu coração, que eu estou com você, que eu não te deixo, que eu não te abandono. Esse só no Evangelho tem. Todos os lugares, inclusive no Velho Testamento, o Espírito Santo vinha, usava de pessoa, depois se retirava. Nas formas, multiformas de expressões de fé,
a deuses carrancudos, a deuses criados pelas ideias dos homens, a deuses para aplacar a ira, a deuses que precisam de oferenda o tempo todo, a deuses que estão prontos para esmagar, mas Deus vivo e verdadeiro é Jesus, que diz para mim e para você: não te deixarei órfão, não deixo você sozinho, você não está só nesse mundo, eu seguro nas tuas mãos, eu faço o milagre acontecer. Você é jovem, você não vai ter os teus pais o tempo todo perto de você. Vou dizer com clareza, você não tem teus pais o tempo todo perto de você. Você é adulto, você não tem as pessoas que você ama o tempo todo perto de você. Vocês pais, vocês não têm os filhos que tanto faz bem o tempo todo perto de vocês. Vocês casados, os cônjuges que não estão perto o suficiente o tempo todo como você imaginava, esperava. Você que namora, não tem o namorado ou namorada o tempo todo segurando nas tuas mãos. Você que tem relacionamento de amizade, por mais amigo que seja, não tem alguém que fique 24 horas do teu lado, porque é impossível isso. Mas há um Deus vivo e verdadeiro que diz: não te deixarei órfão, não deixo você sozinho. Eu venho, quando você crê, Ele faz, sela a tua vida com o Espírito Santo, vem fazer morada em mim e você. Em nome de Jesus. E essa verdade central do Evangelho, irmãos, eu vou terminar agora, ela faz a diferença na minha e na sua vida. Deus conosco. Aí eu posso fazer e dizer: com Deus eu sou a maioria. Com Deus eu sou a maioria. Há um vídeo que eu postei, na verdade eu recebi e postei esse vídeo, e fala sobre fazer o furo na tangerina. Eu gostei bastante, eu vi que várias pessoas, teve quase, não sei quantas visualizações, mas eu queria que a gente passasse, vai ser a conclusão da mensagem. Deus está dizendo para mim e para você: eu faço o primeiro furo na tangerina, e você continua caminhando e crendo na vitória. Esta noite eu vim para dizer para você que você não está só. Eu vim para dizer para ti que a solidão é vencida no Senhor e na força do Senhor. Pode soltar, por gentileza. Eu tive o privilégio de ter pais amorosos que me ensinaram muitas coisas. E minha mãe já é falecida há mais de 8 anos. E eu confesso que muitas coisas me fazem lembrar minha mãe. Os conselhos dela estão vivos na minha cabeça. Ela foi embora, mas os ensinamentos dela ficaram na minha vida e me fazem bem muito até hoje. E uma das coisas que eu me lembro, que eu quero trazer para a gente pensar hoje, é sobre a tangerina. Eu, quando era criança, não tinha força, era um menino pequeno, e a primeira coisa do menino é pedir ajuda da mãe. E eu pegava uma tangerina, como essa é dura, então é difícil para a gente descascar. Eu falava assim: mãe, fura para minha tangerina. Eu queria que minha mãe fizesse exatamente esse movimento aqui, ó, fazer esse buraquinho aqui, furar a tangerina. Porque do momento que ela furasse a tangerina, o resto eu conseguia. Acontece que minha mãe morreu, eu cresci, e algumas vezes a vida apresenta tanta dificuldade para a gente, que eu, mesmo com 57 anos de avô, eu tinha vontade de minha mãe estar viva. Às vezes eu tinha vontade de deitar no colo dela e falar: mãe, fura a tangerina para mim. São os problemas, são as dificuldades, uma enfermidade que você não consegue lidar, um problema familiar que você quer resolver, um problema financeiro, você não sabe a quem recorrer. Todas essas coisas que passaram na minha vida, muitas vezes eu tinha vontade de falar: mãe, fura a tangerina para mim. Porque se ela começar, o resto eu dou conta. E algumas vezes ela começava e acabava, descascava inteirinha para mim. Isso era maravilhoso. Sabe o que acontece? Depois que minha mãe foi, eu aprendi uma coisa, que ela não está mais, mas eu posso continuar pedindo para Deus, quando a tangerina estiver muito difícil, ou às vezes aparecer mais um abacaxi, aquela casca grossa que machuca as mãos. Fala: Deus, fura para mim essa tangerina. Nós estamos enfrentando um ano 2016 que são as piores previsões possíveis. Eu queria desafiar você a enfrentar com fé. E normalmente é muito difícil. Você chega para Deus e fala assim: Deus, fura a tangerina para mim. E Ele vai furar a tangerina para você. E quando ele furar, você vai perceber que é possível você, a partir de um começo, você descascar toda a tangerina e vai ver que é possível ela soltar a casca e ela vai ser mais fácil que imaginava. E quando ela estiver toda descascada, você vai ter o privilégio de desfrutar da vida e da alegria e da comunhão com o Senhor. Que tal a nova experiência? Peça a Deus para furar a tangerina para você. Nós queremos orar com você nesta noite. Queremos orar contigo de um Senhor que nos dá força para vencer toda e qualquer solidão. Eu queria que os pais, dão uma palavra, ensina teu filho a depender de Jesus. Você não consegue estar com ele 24 horas por dia. Você pode dar o maior amor por ele. Você não consegue
o tempo todo, mas você pode ensiná-lo a amar a Jesus acima de todas as coisas. Você, às vezes, tem uma pessoa muito importante na tua vida. Tem pessoas que são importantes na sua vida. Eu aprendi isso. Mas tem pessoas que nos ama mesmo. Tem pessoas que nos amam de maneira diferenciada. Tem alguns anjos que Deus coloca. Esses anjos não podem ficar o tempo todo conosco. Não pode ficar o tempo todo conosco. Você pode ensinar as pessoas a crer no Senhor. E a verdade central do Evangelho, irmão, só no Evangelho, no cristianismo tem. Emmanuel, Deus conosco. Em nenhum outro lugar você encontra. Nenhum outro sistema religioso não encontra. Todas as outras são projeções de deuses distantes ou ausentes, ou tão grandes, que ficam longe de nossas fragilidades. Ou deuses tão irancudos, que precisam ser aplacadas suas iras. Quando não, deuses fragilizados, enfraquecidos, que precisam ser carregados de um lado e para o outro. Mas quando você crê num Deus vivo e verdadeiro, que é grande, soberano, único Deus, Criador dos céus e da terra, do mar e tudo quanto neles há, que chama as estrelas pelo seu nome contra cada areia do mar, mas ainda assim se importa comigo e com você, que vem fazer morada na minha, na sua vida, pela pessoa de Jesus Cristo, é graça, é o Emmanuel, Deus conosco. Ele vem nesta noite para dizer para mim, para você, que a solidão, Helena, às vezes uma coisa não deu certo, um ministério parou, às vezes você pisou na bola, feio, tem vergonha, Deus olha no teu olho, olha no meu olho e fala, olha, eu não me orgulho disso, nem você se orgulha, mas se você se arrepender, eu vou segurar na sua mão para você seguir em frente. E às vezes aquele momento quando você pensa que tudo desmoronou, todos abandonaram, viraram as costas, Paulo chegou a dizer isso, todos me deixaram, fiquei só, mas Deus me sustentou. Tem um Senhor que está lhe segurando nas tuas mãos, está segurando na tua mão dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Família é importantíssimo, amizade, significativo, relacionamentos sentimentais, quando valorizados no princípio da palavra de Deus, realmente tem uma importância muito grande no coração de Deus. Igreja, Deus criou a igreja, projeto, não chamou você para ficar sozinho, mas acima de tudo, Deus convosco, Deus em vós e Deus através de vós. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. A nossa oração vai ser baseada até nessa última expressão, essa conclusão. Talvez tenha um milagre, você precisa de falar para Jesus hoje, Jesus, faz o primeiro furo na tangerina. Eu preciso. Faz o primeiro furo na tangerina. Faz o primeiro furo na tangerina. Aí Ele vai dando graça. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Feche teus olhos e comece a orar ao Senhor.